Conforme eu mandei para vocês aí na aula 10, né, da apostila, que eu disponibilizei também, nós vamos dar uma olhada de como se comporta, né, o gráfico de acordo com as suas coordenadas. Nós já vimos coordenadas cartesianas, já vimos noções de função, né, como se marca os pontos nos gráficos. Então agora vamos ver o comportamento, né? Eu vou lendo e vocês vão acompanhando através da apostila de vocês aí, né? Não é uma aula de simples repetição, porque às vezes o professor lendo elucida mais do que o aluno lendo, porque a gente tem a linguagem técnica. Então veja bem o que diz a apostila. Na aula 7, nós aprendemos a marcar no plano cartesiano os pontos. Pontos, só para lembrar, um ponto é formado por dois valores. Valores que são retirados do eixo X, das abscissas, e do eixo Y, das ordenadas. Então diz, o primeiro valor sempre é X, e o segundo valor sempre é Y, que forma o par ordenado XY. Aí diz configurando. Vimos também que os valores de X são marcados na reta horizontal e os valores de Y na vertical, ou seja, eixo das abscissas na horizontal, o eixo do X, e das ordenadas na vertical, o eixo dos Y. Nesta aula estudaremos a representação de uma função bem simples, função simples mesmo, que ele passou aqui. Como exemplo, utilizaremos a função definida por f de x igual a mais 1. Vamos estabelecer o domínio como sendo o conjunto dos números reais. Isto é, podemos atribuir qualquer valor real à variável x. Sendo assim, a imagem também será um número real. Então, primeiro nós precisamos definir os pontos a serem representados no gráfico. Como o domínio é um número real, vamos atribuir valores para x e achar y, utilizando expressão que define a função. Ele está falando aqui que o domínio, né, é igual ao conjunto dos números reais. Isso aqui não é uma reta real? Então, qualquer número que eu escolher na reta real aqui vai me dar uma imagem que vai pertencer a outra reta real, então vai ser também uma reta real. Vai ser uma imagem, os valores da imagem. Agora, eu vou pegar para fazer uma tabela, eu vou escolher valores enormes. Eu preciso escolher valores enormes. Se eu escolher valores enormes, eu não vou ter como escrever o gráfico. Isso aqui é para ter uma visão intuitiva de como se comporta o gráfico, né? Geralmente, a gente pega valores entre 0, entre menos 2 e mais 2. Na tabela de vocês aí começa de 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. O certo é começar de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas vamos seguir para não confundir vocês. Aí de vocês o domínio é retirado do eixo das abscissas. Então eu vou escolher aqui o 0, escolhi aqui o menos 1, e o menos 2. Para lá escolhi o 1 e o 2. Ok? Para fechar a tabelinha aqui. Então repare que 0, menos 1, menos 2, 1 e 2 pertencem ao conjunto de números reais. Isso saiu do domínio da reta x, da reta do eixo das abscissas.
Então vai provocar uma imagem. Mas para provocar essa imagem, que tipo de imagem que é? Eu simplesmente vou botar aqui, vou escrever o teu número aqui? Não. Existem funções, a- as equações dadas pela função que vão definir isso aqui. Né? Nós não aprendemos lá de como montar uma função, um modelo, né, para poder dar valores para x e achar y. Não foi isso? Então aqui, ó, de acordo com essa função bem simples, f de x igual a x mais 1. Vamos chamar o f de x de y. Y é igual o x não é zero? Então no lugar do x eu coloco 0 mais 1. Fazendo essa continha aqui, eu vejo que y é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Acontece que o par ordenado, o primeiro valor não é x e o segundo não é y. Então, o primeiro valor é x aqui, ó, 0. E o valor que eu achei, que é a imagem, é 1, depois de ter passado pela função toda, ok? Então, primeiro par ordenado, achei 0 e 1. Eu vou lá no gráfico e vou marcar esse valor. 0 para x, 0 para x está aqui em cima do encontro, né? Do eixo ortogonal. E 1 para y. Então, 1 está aqui em cima. Vai ficar exatamente em cima do ponto 1. Ok? Já expliquei por que isso aqui acontece. Tem que olhar lá atrás e ver. Vamos ver então quando x é igual a menos 1. Y é igual x é menos 1 mais 1, que é da função. Que é igual menos 1 mais 1 igual a 0. Achei o meu segundo par ordenado. Né? Então, vai ficar menos 1 para x, não é? E 0 para y, que eu achei passando pela função. Então, menos 1 para x e 0 para y. Então, vai marcar um ponto aqui. Repare que aqui só tinha valores acima de 0 para y. E aqui só tem valor diferente de 0 para x. Quando x é menos 2, y vai ser menos 2 mais 1, que vai ser igual a menos 1. Então, menos 2 com mais 1, número de sinais contrários, já subtrai ao sinal do maior. Então, vai ficar aqui menos 2 para x, que já tem, foi atribuído do domínio dos reais, e menos 1 para y, depois que passou por dentro da função. Outro par ordenado, vamos marcar ele lá. Menos 2 para x está aqui. Agora vocês veem, menos 2 para x. Lembram lá? Coloca a régua. E menos 1 para y. Então, vou colocar a régua aqui, ó. Menos 2 para x. Desce até onde encontrar o menos 1. E onde eles se cruzarem, eu marco o meu ponto. Ainda tem? Tem agora 1 para x. Então, y igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, quando x for 1, y é 2, de acordo com f de x.
Então aqui, quando x for 1, y é 2 para cima. Então 1 está aqui e o 2 está ali. Então vou pegar e vou marcar. Ok? Onde se cruzar, eu ploto. E por fim, quando x é 2, vai ser y vai ser igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Aí fica mecânico, né? X é 2, y 3. Então, quando x é 2, y vai ser 3 para cima. Eu vou lá, ó. Procuro fazer o mais reto possível para poder os pontinhos ficarem alinhados. Porque a pior coisa que tem é você querer fazer uma reta e os pontos não corresponderem. Né? 2 e 3, vai dar? Vai. Aqui ficou meio caído, tá vendo? Então, como é que fica isso aí? Veja bem. Depois de feita a tabela e marcada tudo no gráfico, definimos os valores de x e calculamos os valores de y. Temos os pares ordenados x e y. Muito fácil, não é? Então, depois de definir os valores de x, que eu achei por bem pegar valores pequenos, volto a dizer, é chato eu ficar falando o tempo todo. Não vai botar aqui 10. Se você botar 10 aqui para x, você vai ter 11 para y. Olha só o tamanho do quadro. Né? Olha o tamanho da folha de papel que você tem. Por maior que seja o papel, você vai botar 100 aqui, você vai marcar 100 pontos. Peguei só um pedacinho da reta. Um pedacinho da reta aqui. Você pegou aqui de menos 2 a mais 2. É isso que está ali, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ó lá. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E com esse comportamento, você, só com esses valores, você define o par ordenado que vai te dizer como vai se comportar a reta. Nesse caso, nós estamos trabalhando com função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau. E ela vai me dar um gráfico que se define como sendo uma reta. Né? Então, definimos os valores de x e y, os valores de x e calculamos os valores de y. Temos os pares ordenados x e y, não é fácil? Agora falta marcar os pontos, que eu já marquei para vocês aqui, ó. No plano cartesiano, note que utilizamos 5 valores para o domínio e achamos 5 valores para a imagem. Assim temos 5 pontos. Você vê. Todos os valores do domínio têm uma única imagem. Ok? Lá no contradomínio. Tá? Portanto, estão marcados os pontos A função y é igual a x mais 1, ou f de x é igual a x mais 1, está representada através de 5 pontos. No início desse texto, falamos que os números atribuídos a x, que é o domínio, são números reais, o que significa que podemos utilizar valores que não sejam inteiros. Nós podemos utilizar valores que não sejam inteiros nisso aí. Se eu quiser usar meio aqui, ó, eu posso. Se quiser usar 0,5, 1,5, 3,5, menos meio, como está aí. Eu posso usar valores quebrados também, valores fracionados. Isso não tem problema. Por quê? Se eu colocar, por exemplo, 1,5 aqui na função, vai ficar 1,5 mais 1, vai ficar 2,5. Então, quando x for 1,5, x vai ser, y vai ser 2,5. Aqui no meio aqui. Também vai acontecer isso. Olhem bem aí na tabelinha que está mostrando para vocês aí. Note que podemos inserir entre dois inteiros, infinitos números reais. Aí eu perguntei na sala uma vez para vocês, no presencial ainda.
Alguém consegue contar de 0 a 1? Todos os números reais? Consegue contar de 0 a 1? Não consegue. De 0 a 1 tem infinitos números. De 2 a 3 tem infinitos números. E assim vai. A intuição de infinito é muito complexa. Né? E vocês têm que abrir isso na cabeça de vocês para poderem definir esse tipo de conceito. Nós que podemos inserir entre dois inteiros infinitos números reais. Se marcarmos todos os pontos possíveis entre os extremos dados, neste caso entre 0 e 2, temos uma infinidade de pontos colineares, o que define um segmento de reta. Então, se eu marcar aqui, ó, unir esses pontos todos aqui, ó, que eu acabei de colocar, de fazer, eu vou ter uma reta. O gráfico tem que estar direitinho na escala, por isso. E o que ele diz? Se eu tiver aqui, ó, valores aqui 0,5, subindo aqui, ó, vai bater na reta, tá vendo lá? Ó? Valores 1,5 vai lá no 2,5, ó. Olha lá. Então, quanto mais estreito, posso ter valores ainda 0,25, 0,75, pequenininhos assim, ó. Pequenininhos, infinitos valores. E conforme eles vão se unindo, a reta vai surgindo. A reta, o gráfico, né? A reta, o gráfico, tudo assim. Eles vão surgindo. Olha lá. Surgem naturalmente. Aí. E se não tivermos o valor máximo nem o valor mínimo? Nesse caso, teremos uma reta conforme o exemplo abaixo. É o mesmo exemplo aqui. Aqui ele se limitou. Eu coloquei um limite. Ó, eu quero essa reta que tenha um domínio entre menos 2 e 2. Então, menos 2 e 2. Então, parou aqui. Eu tenho uma reta definida. Né? Tem o valor máximo, que é o 2, e o valor mínimo, que é o menos 2. Agora, se eu não disser nada, a reta continua, vai embora para o infinito, para baixo, para cima, e assim vai. Bom, analisando então alguns pontos, né, como diz a apostila aqui, ó. Agora que já sabemos construir um gráfico, vamos analisar alguns pontos interessantes. Né? Não são só interessantes, são pontos importantes. Observe o gráfico abaixo. Primeiro esse gráfico aqui, né? Eu desenhei esse aqui primeiro e depois desenhei aquele de lá. Esse aqui é um gráfico da função polinomial do segundo grau. Denota uma curva. Então vocês vejam bem. Observe o gráfico abaixo. A curva corta o eixo das abscissas x em dois lugares aqui, 1 e 2. Quando x igual a 1 e quando x é igual a 2. O mais interessante é o fato de que nestas duas abscissas o valor de y é 0. Diremos então que 1 e 2 são os zeros da função definida neste gráfico. Então aqui quando x é 1, o y vai ser 0. Não é aqui? E quando x é 2, o y também é 0. Toda vez que um gráfico corta o eixo das abscissas ou o eixo do x, nós chamamos aquele local do corte de zero da função. Se eu for resolver a função, eu vou achar, se eu igualar a zero essa função, eu vou achar
o valor que, substituído de novo na própria função, vai me dar zero. Não é verdade? Naquele outro gráfico nós não fizemos f de x igual a x mais 1. Qual é o zero dessa função? Basta chamar isso aqui de zero. Zero é igual a x mais 1. Então, passando 1 para lá, o x vai ser igual a menos 1. Repare que se eu pegar esse menos 1 aqui e colocar aqui, ó, vai zerar, ó, não é? F de x igual a menos 1 mais 1. Então, f de x igual a zero. Então, menos 1 é o zero dessa função, f de x igual a x mais 1. Alguma função do segundo grau, aqui, do polinomial do segundo grau, foi definida, né? Para que, ao substituir 1 no valor de x, y dava zero. E substituir 2 dá zero também lá. Né? Quando vocês estudaram equação do segundo grau, vocês viram que vocês acham x' e x2', né? Vocês acham duas raízes. Então a gente chama de raízes ou zero da função. No segundo gráfico ali, então se você repara aqui, está aí assim, ó. Aqui está então o zero dessa função. Esse valor aqui, esse gráfico aqui, dando valores aqui, ó. Quando x é 0, y é 1. Quando x é menos 1, y é 0. Tem outra. Quando x é 1, y é 2. Eu acho que é a mesma que nós fizemos, né? Quando x é menos 1, y é menos 2. Assim. Nós fizemos isso antes. Menos 1, deixa eu ver como é que é aqui. Tá certo. Tá certo. Então você repare que se eu unir aqueles pontos aqui, ó. Se eu unir esses pontos aqui, onde é que essa reta vai tocar o eixo das abscissas? Justamente aqui no menos 1. Então, o zero dessa função, ou a raiz dessa função, é menos 1. Olha lá o que eu calculo lá. X igual a menos 1. Essa é a função f de x igual a x mais 1. Espero que tenham entendido isso aí, né? Outra peculiaridade, não menos importante, né? São os intervalos, né? Então, estudaremos agora outro assunto muito importante. Os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Ou seja, quando a função cresce ou quando a função decresce. É aquela história, quando a empresa está dando lucro, quando a empresa está dando prejuízo. Então, essas curvas mostram bastante. Muita gente mostra assim um gráfico com uma reta e diz que é a curva está mostrando. Muita gente considera uma reta uma curva também, um pedacinho de uma curva. Isso é uma visão espacial de infinitesimal. Né? Então observe esse gráfico aqui, que eu tentei reproduzir o melhor possível no quadro. Quando x é igual a menos 2, temos y igual a 0. Se aumentarmos o valor de x, conforme x vem andando para cá, para a direita, menos 1, menos meio, 0, 1, 2, essa reta vai crescendo, vai aumentando, não está vendo? Conforme vai andando para cá, ela vai subindo. Vamos analisar. Se teremos y maior que 2, em outras palavras, se aumentarmos x, o y aumenta também. Então, quanto mais aumentar x,
mais y aumenta. Se tiver aqui, essa reta está lá no alto, está passando aqui. Aqui ele colocou várias retas num gráfico só. Botou 3 retas num gráfico só, para vocês terem essa ideia de crescente, né? Aí o que acontece? Conforme x vai aumentando, para cá aumenta, para lá diminui. Menos infinito, mais infinito. Menos infinito, mais infinito. Então, conforme x aumenta, y aumenta também. Neste caso, quando x e y aumentam, temos um intervalo de crescimento, né? Então, nesse intervalo aqui de menos 2 até 0, ele está crescendo. Porém, se eu aumentar x, o y diminui, teremos um intervalo de decrescimento. Assim, na função acima, para os valores de x, a função é crescente ou decrescente. Então, no caso aqui, ó, crescente no intervalo de menos 3, aqui tem menos 3 aqui, ó. Repare que aqui o ponto não está em cima do menos 2. Ele está aqui em cima mais ou menos, ó, do menos 3. Tá? Porque aqui, ó, é menos 1. Tá vendo? Eu dei intervalo de 2 em 2. Então aqui menos 3. Nesse intervalo fechado em menos 3, até onde que ele botou? Até 0. Essa reta aqui, ó, fechada aqui. Até 0, fechado também, a reta cresceu. Quando passou de 0 para lá, né? Ela decresceu de 0 até 4 aqui, ó. Desceu. E voltou a crescer de 4 a 6. Não é? Então aqui, ó, de 4 até 6, ela cresceu. De 0 até 4, ela decresceu. Né? E de menos 3 até 0, ela cresceu. Tá vendo? Sobe de menos 3 até 0. Aí, quando bateu 0, começou a descer. De 0 até 4. Quando bateu em 4, subiu de novo. Começou a variar. Ficou uma reta variável. Aí agora tem os exemplos que a gravação já está longa. Eu vou deixar os exemplos para a gente continuar na próxima e fechar essa apostila, né? Que aí vai mostrar domínio, imagem, essas coisas, né? E temos também uma atividade depois para fazer, que eu vou ver se eu cobro para vocês como avaliação. Deixa eu ver se tem avaliação aqui. Também tem avaliação, mas eu prefiro cobrar atividade. Deixa eu ver. Prefiro cobrar atividade, porque eu acho esse assunto de funções mais importante. Então vão estudando, que eu já dei a dica, né? Eu posso chegar lá naquela atividade e cobrar ela como avaliação, tá bom? Então, pessoal, obrigado. Até a próxima. Vejam e revejam, porque às vezes você não entende na minha primeira fala, mas depois, na segunda, vocês entendem. Isso aí que eu expliquei, os professores não costumam ficar abordando assim, não. Eles jogam para vocês, mandam a lei e depois vai para exercícios. Né? Eu não estou simplesmente fazendo leitura de apostila. Eu estou comentando a apostila para mostrar para vocês como se comporta realmente o gráfico, a feitura do gráfico, né? Como se define uma função, né? Onde que se define o domínio, onde que se define a imagem. Assim, vamos devagar até o presencial chegar.